que nós estamos aqui. É com muito amor, é com muita alegria no nosso coração e é com muito temor também. Senhor, Tu és tudo para nós. Amém, Jesus, a nossa rocha. Tu és tudo para nós, Senhor. Se não fosse o Senhor, a Tua graça, a Tua misericórdia, Teu amor, o Teu Espírito, Pai, não estaríamos aqui, ó Deus. Muitos, ó Deus, que aqui estão, Pai, já estariam com o seu casamento destruído, Pai, as suas famílias destruídas, Senhor. Mas a Tua graça nos alcançou. A Tua graça tem nos unidos, ó Deus. A Tua graça tem nos abençoado, Pai. Senhor, obrigado por este grande amor. Amém, Deus. Obrigado, ó Deus, por esse cuidado que o Senhor tem, ó Deus, Amém, Pai, Jesus. com cada um de nós, ó Pai. O Senhor é o nosso Paizinho querido, nosso Paizinho amado, Pai. Amém. Senhor, e nestes dias, ó Deus, eu creio que o Senhor nos trouxe a esse lugar, ó Pai, Amém, amém. para conversar com a gente, ó Deus, Amém, glória a Deus. para nos orientar, ó Pai, Amém, amém. como o Pai amoroso que o Senhor era, ó Deus. Obrigada, Jesus. Muito obrigado, Pai. Graças te damos, Pai. Muito obrigado, Pai. Amém. E é com muito amor, com muito Sim, carinho, Deus, sim, Deus. Sim, que eu Deus. chamo o nosso querido pastor Carlos Delcini e a sua esposa Tatiana, que estarão Uma aqui salva nos de palmas abençoando. para Jesus. Para Jesus, para Jesus, para Jesus. Vem ele ali. Pastor Ronaldo, abençoa. Abençoa eles que já são abençoados. Amém. Obrigado, pastor Carlos e Tatiane, pela presença. Vamos estender as mãos. Deus, o teu servo, Senhor, assim como nós, somos carentes da tua intervenção, Senhor. Aqui o maior é o Senhor. Todos nós somos servos, ó Deus. Mas, Senhor, agora nós nos submetemos em amor diante da palavra que o Senhor gerou no coração de pastor Carlos, Tatiane, Senhor. Ó Deus, e que essa palavra, Senhor, venha trazer mudança, transformação, que ele seja um canal da tua bênção, Senhor, sobre toda a nossa casa, a nossa família, o nosso matrimônio, Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que existem espécies demoníacas que lutam diretamente contra o casamento, as famílias. Nós, como igreja, confessamos aqui, Senhor, os nossos pecados, clamamos para que o sangue de Jesus feche qualquer brecha, mas que toda espécie demoníaca agora, toda oposição contra essa ministração, que caia por terra em nome de Jesus. Pastor Carlos, Tatiane, sejam revestidos da unção, da graça, do mover do Espírito Santo de Deus, e que a igreja diga amém. Glória. Aleluia. Podeis assentar. Deus está aqui, amém? Que bênção, porque já estamos vivendo nesse lugar. E o nosso desejo, a nossa oração é que o Espírito Santo continue a ministrar aos nossos corações. Que bênção estar aqui. Queremos já agradecer o convite do irmão Francisco e da irmã Saula, com a permissão do pastor Ronaldo. Um casal tão jóia que dá vontade até de levar para casa.
São muito especiais, pastor. E, pastor Ronaldo, a nossa cabeça volta lá atrás. Os irmãos não sabem, mas a igreja de Nova Vida de Rocha Miranda tem um pouquinho, uma ligação na minha história, porque eu me converti em 1997, na primeira igreja batista em Colégio. Morei durante muitos anos na Rua Jaci, onde meus pais moram até hoje. Estudei na Alfredo Russell, então pode ser que tenha alguém aqui que tenha estudado na Alfredo Russell na minha época também. Mas no início da minha caminhada cristã, eu tive o privilégio de ser amigo do pastor, hoje pastor Moisés, que na época era só o Moisés, guitarrista, hoje ele está em Sorocaba. Pastor Moisés teve uma época que morou lá em casa também, e eu frequentei no início da minha caminhada cristã, lá um pouquinho a Nova Vida, quando já era o pastor Ronaldo, sendo que ele não tinha cabelos brancos naquela época. É uma bênção ter um pastor tanto tempo em uma igreja. Isso faz toda a diferença. Bom, vamos nos apresentar, né, amor? Pois é. Pois é, né? Eu sou a Tatiana do Carlos. Eu sou o Carlos Dalcin, da Tatiana Dalcin. Que ele vai falar que me deu um nome. Eu dei um nome. Dalcin, nada contra Ferreira e Santos, mas Dalcin é muito mais clean do que Ferreira e Santos, né? Tá bom, marido, tá bom. E juntos nós estamos aí há 25 anos de namoro. E casamento. E 20 anos de casamento. E desse fruto, nós tivemos nosso filho, Gabriel Dalcin, 15 Acho que tem anos. até a foto dele aí, né? Tá Cara ele de aí. mamãe e jeito do pai. A versão mudou um pouquinho, agora ele resolveu cortar o cabelo, tirou o óculos, trocou o óculos por lente, tá maiorzinho um Versão pouquinho. Hoje adolescente, hoje né? tem 15 anos. Gabriel é uma bênção nas nossas vidas e graças a Deus ele foi encontrado pelo Senhor. Teve a experiência dele com o Senhor e é lindo de ver o relacionamento dele com Deus e com os colegas também. Você vê a diferença, né? Graças a Deus por isso. Meus irmãos, somos da primeira igreja batista de Irajá. Nosso pastor é o pastor João Emílio Curtis Pereira, aonde nos confiou a liderança, o pastoreio de Ministério de Casais da nossa igreja. E lá nós temos pastoreado durante... Desde 2009. alguns Nós né? começamos o ministério lá com jovens em 2005. Em 2009 os jovens foram se casando, então iniciou o Ministério de Jovens Casados. E a partir dali nasceu o Ministério de Casais, então nós estamos já pastoreando casais desde 2009. E aí, quando o pastor nos chamou, nós tínhamos praticamente 4 anos, né, de 4 casado. anos. E aí, quando o pastor João nos chamou para pastorear os casais, eu falei, pastor, o senhor tem certeza? A pergunta de Moisés, tem certeza? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem somos nós? 4 anos de casado. E aí, qual foi a resposta do pastor João? Ele disse, não, Deus vai capacitar a vida de vocês. Porque nós não temos experiência. E Deus há de capacitar. E aqui estamos há 20 anos juntos e 16 anos cuidando de casais pela misericórdia de Deus. Mas Deus tem nos dado uma liderança bem forte. E, na verdade, quem tem cuidado muito mais dos casais é a liderança e nós cuidamos da liderança que Deus nos confiou. E nós encontramos esse propósito em Deus. Porque quando Deus tem um propósito para nossas vidas, nós temos que estar em conexão com o Pai. Porque nós não estamos falando sobre nós, mas sim daquilo que o Pai é em nós. Amém? Daquilo que o Pai está fazendo sobre nossas vidas. Eu tenho a certeza que o Senhor te trouxe aqui nesse lugar para Ele falar ao seu coração, como já tem falado desde ontem. Desde o momento que você colocou o pé nesse hotel, entrou naquele quarto, viu aquela surpresa linda. Amei aquela surpresa. Acredito que os irmãos também amaram aquela surpresa. E ali você já foi ministrado pelo Senhor. Então, Deus não faz nada por acaso na nossa vida. Amém? O Senhor nos concedeu algumas ferramentas, não somente na área eclesiástica, mas também na área profissional, para nós entendermos a cabeça do ser humano. Ok? Na verdade, ela queria me entender, irmãos. E aí, pode seguir. Eu estou tentando entender essa pessoa até hoje. Já está indo para a terceira especialização, mas vamos lá, segue. Amém, igreja. E aí o Senhor nos deu a graça de nós nos especializarmos, ele com mestrado em família, eu com a psicologia, com a neurociência, com a neuropsicologia, para tentar entender qual é a dinâmica que o ser humano tem
por que existem situações que travam as nossas vidas. Então, hoje, querido, o que Deus tem realizado nas nossas vidas, nós vamos contar um pouquinho das experiências, mas também nós vamos falar para você quais são as questões que travam o agir de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. Então, em nome de Jesus, que o Senhor venha ministrar ao seu coração. Se liberte, fique livre, para que você possa entender. O Senhor nos deu sabedoria, entendimento. Quando há sabedoria, quando há entendimento, há libertação e cura. Amém? Então, se você quiser anotar algumas informações que nós daremos aqui, falaremos à luz da Bíblia e à luz da ciência também da psicologia, para tentar entender como que funciona aqui no nosso psique. Para essa manhã, nós teremos 3 momentos com os irmãos, e para essa manhã o tema é Quem sou eu e a minha identidade. A proposta para essa manhã é trabalharmos o nosso eu interior, quem nós somos diante de Deus, quais são as nossas questões como indivíduo e também, consequentemente, no nosso casamento. Porque nós sabemos que a partir do momento que nós estamos resolvidos no nosso interior, nós conseguimos ter um casamento mais saudável, nós conseguimos ter uma família saudável, nós conseguimos ter um ministério saudável, nós conseguimos desempenhar os nossos papéis de forma saudável por onde quer que nós passamos. Então, é muito importante que o nosso interior esteja completamente resolvido. E para isso, eu gostaria de lhe chamar a leitura de Êxodo capítulo 2. Nós leremos do verso 1 para esse momento inicial até o verso 10. Diz assim: Um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha de Faraó desceu para se banhar no rio, e as moças que tinham vindo com elas passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscá-lo. Abrindo o cesto, viu a criança, e eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse: Este é um menino dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: Quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie esta criança para a senhora? A filha de Faraó respondeu: Vá. Aí a moça foi e chamou a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: Leve este menino e amamente-o para mim. Eu darei um salário para você. A mulher pegou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. Esta lhe deu o nome de Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Meus irmãos, Deus tem propósito nas nossas vidas, amém? Porque em meio a bilhões de espermatozoides, somente um entra no útero, não é isso? Então você já é um vencedor, então Deus já te escolheu, nesse exato momento. A guerra já começou ali dentro. E aí quando você nasce, Deus ele permite com que você nasça também, porque é um outro rompimento, né? Uma outra barreira. Infelizmente, sabemos que muitas mães não conseguem fazer com que o filho viva, já é uma outra vitória. Deus ele nos escolhe para cumprir os nossos propósitos aqui na Terra. Só que Satanás, ele sabe muito bem do nosso potencial. Então, ele vai querer atacar, atingir a nossa mente, o nosso coração, para nos paralisar. Ele vai querer colocar situações na sua mente para justamente você se desvirtuar dos propósitos que Deus tem para a sua vida e para aquilo que Deus te criou. E aí, John Maxwell é um excelente escritor, né, empresário também, palestrante, ele vai falar assim:
um dos principais segredos da vida é cumprir o nosso propósito, é compreender os nossos talentos individuais e encontrar a arena certa para utilizá-los. Você já parou para pensar que tem pessoas que fazem aquele trabalho muito bem feito? Não importa qual trabalho seja. Às vezes, é um pedreiro que faz uma excelente obra, às vezes, uma manicure que faz uma excelente unha, às vezes, é um excelente engenheiro que faz uma engenharia maravilhosa, às vezes, é um médico que faz uma consulta maravilhosa, um cirurgião, e por aí vai, tá, gente? Por quê? Porque você entende que aquela pessoa, ela nasceu para aquilo ali. Agora, quando se trata da gente, será se eu tenho lutado dentro da arena certa? Será se, de fato, eu sei quem eu sou? Será se eu consigo compreender a minha identidade? Nós fomos criados, ok. Nós fomos criados, foi? Desculpa, tá? Nós fomos criados para um propósito e uma missão. Você sabe qual é o seu propósito? Você sabe qual é o seu potencial? Aquilo que Deus lhe concedeu, as destrezas que Deus lhe concedeu, só você tem, meu querido, minha querida. Nós não podemos nos esconder atrás do nosso cônjuge. Não podemos. Cada um tem o seu propósito de vida, cada um tem o seu talento, cada um tem o seu potencial. Quando eu caso com alguém, eu preciso potencializar o que há de melhor nele. Ele precisa potencializar o que há de melhor em mim. Eu não posso abafar o que há de melhor nele, ele não pode abafar o que há de melhor em mim. Ou seja, eu não posso ter ciúme dele e ele não pode ter ciúme de mim. Ok? Ciúme no que tange a competição dentro do lar, né? Exatamente. Nós estamos aqui para juntos, olha bem, uma potência, mais outra potência, estamos virando o quê? Um dínamos. Uma explosão total. Que bênção, para glorificar ao nome do Senhor Jesus. E o que aconteceu com a vida de Moisés? Quando nós olhamos para a vida de Moisés e comparamos desde o seu nascimento até a sua fase adulta, até a experiência maravilhosa da sarça ardente, que será o nosso tema de hoje à tarde, e já quero aqui dar uma palavra de orientação para os homens. Aquiete a sua alma, porque a palestra vai terminar na hora antes do jogo começar. Então, se você perceber que está chegando perto, aquieta o seu coração, porque buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas, desde que não seja o título do time que você torce. Tá bom, vamos lá, voltando. Voltando. Importante destacarmos que Moisés, aqui no texto que nós estamos falando, ele nasceu sobre tentativas do inferno de impedir que isso acontecesse. Se você olhar muito bem, e se você voltar um pouquinho em Êxodo capítulo 1, nós vamos perceber o contexto da história do nascimento de Moisés. Moisés nasce num contexto de uma dura servidão do povo hebreu aos egípcios. Moisés, ele é gerado por sua mãe Joquebede, deu um tilt agora, Joquebede, num contexto de opressão. E não só isso, quando nós olhamos no capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 22, é dada uma ordem por Faraó para que as parteiras hebreias impedissem, de alguma maneira, o nascimento dos filhos que fossem meninos. As parteiras hebreias não ouviram aquela ordem, não aceitaram aquela ordem, e os meninos foram nascendo. Agora, o contexto era muito duro, muito desafiador, porque se fosse menino, pensa na gravidez de Joquebede. Naquela época não tinha ultrassonografia, então se descobria o sexo quando nascia. Assim como muitos de nós que aqui estamos também ainda viveu essa realidade. Joquebede estava gerando uma criança num sentimento não tão bom assim. Moisés não foi gerado num sentimento favorável. Por quê? Porque se fora menino,
a sentença era a morte. Se for a menina, a sentença era a escravidão. Então pensa numa gestação desafiadora, foi a gestação de Moisés. E aí é nesse contexto que Moisés nasce. Um contexto completamente desfavorável desde o momento que ele estava no ventre. Quantas vezes, quantas pessoas enfrentam momentos desafiadores sem antes nascer? Quando a Tati bem disse, eu e você somos vencedores, porque no início de tudo, nós já vencemos a partir do momento da fertilização. Nós vencemos durante a gestação, nós conseguimos nascer, glória a Deus. E se nós nascemos é porque Deus tem propósito para a sua vida, tem propósito para a minha vida. Independente da sua história de vida, independente do seu passado, e o que nós queremos propor para os irmãos aqui nessa manhã, é que independente do que você viveu, Deus tem algo novo para fazer na sua vida. Pare de se esconder atrás dos seus fracassos. Certa feita eu estava atendendo uma pessoa, e ele virou para mim e falou: pastor, mas eu sou assim, eu não consigo vencer essa realidade da minha vida por causa de algo que eu vivi na infância. Eu falei: olha, pare de se vitimizar com relação ao seu passado, porque olha o entendimento que Deus já lhe deu. Deus já está lhe mostrando aqui, nessa conversa, que tem algo no seu passado que não está resolvido. Vamos resolver. Vamos vencer esse passado para viver um presente maravilhoso e um futuro promissor, porque Deus já está te mostrando. Nós não podemos, irmãos, ficar escondidos atrás do que vivemos, porque Deus tem algo maior. E quando nós olhamos para esse texto de Moisés, quando nós olhamos para o nosso eu interior, quando nós olhamos para o nosso psique, para as nossas emoções, quem nós somos, quem sou eu? É a pergunta emblemática de Moisés. Quem sou eu? Quem é você? Eu aprendo um primeiro ensinamento olhando para o texto de Êxodo 2. A realidade da batalha espiritual. A batalha espiritual, ela é real. E é bom estarmos aqui, e é bom estarmos num ambiente como esse, é bom sabermos que os irmãos têm esse entendimento da realidade do mundo espiritual, haja vista tudo que nós já estamos presenciando aqui, até entregar a palavra para que nós ministrássemos. Nós percebemos que há essa noção. Como a Tati já disse, Satanás odeia o ser humano. E ele veio para matar, roubar e destruir. O mundo espiritual, ele é real. Marido, o mundo espiritual é real. Esposa, o mundo espiritual é real. O diabo deseja acabar com o nosso casamento, ele deseja acabar com as nossas famílias, mas maior é o que está em nós do que o que no mundo está. Deus é muito maior. E há uma fúria por conta de Satanás na possibilidade de vivermos como filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. A batalha espiritual, ela é real, e nós não podemos fechar os nossos olhos para isso, mas mesmo assim Moisés nasceu. E depois de escondido, a mãe percebe que não pode mais escondê-lo, põe ele num rio. Ele sai, irmãos, num rio à deriva, dentro de um cestinho, e olha o que Deus faz. Olha o que Deus faz. Ele é encontrado pela filha de Faraó. Irmãos, preste atenção nisso. Não há sentença de morte sobre a nossa vida que possa ser maior do que o poder de Deus para nos salvar. Ele é poderoso para reverter o mal em bem. Aleluia. Quando você olha para a sua história, quantas lutas você atravessara, quantas dificuldades você passou, talvez não era nem para você estar aqui, talvez não era nem para você estar vivo, quantos livramentos Deus lhe dera, para você viver cabisbaixo, para você viver em sentimentos depressivos, para você viver, tem uma expressão que um rapaz que trabalhou comigo usava muito, surumbático. Eu tive um diretor que trabalhou comigo na época que eu trabalhava fora, que ele era um dicionário ambulante.
E aí, o que eu fazia? Na época não tinha internet, chegou uma época que eu comecei a andar com o dicionário na mochila para o trabalho. Porque quando ele falava alguma coisa, eu ia para a minha sala e olhava lá o que era. Cabisbaixo, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Não. Quando Deus tem algo para realizar nas nossas vidas, Ele realiza. Moisés nasceu escravo e se tornou libertador do seu povo. Você já parou para pensar nisso? O que Deus não pode fazer na minha vida? O que Deus não pode fazer na sua vida? Olha, o mundo espiritual ele é muito real, irmãos. A Bíblia diz que existem situações que nós precisamos chamar à existência aquilo que não existe. Coisas que não são como se já fossem. Irmãos, esse é o mundo espiritual. Nós, os cristãos, não vivemos pelo natural. Eu tenho uma frase que me acompanha. O natural é para aqueles que não servem a Deus. Para mim, para você, o sobrenatural está disponível. Talvez você está olhando para a situação da sua vida hoje, para a circunstância do seu casamento, da sua casa, da sua família, você está dizendo, não dá. Naturalmente falando, realmente não dá. Mas no sobrenatural já aconteceu. E quando Deus age, ninguém impede, por isso abre os olhos. Cuidado com as ciladas de Satanás, porque o que ele quer é destruir o teu casamento. Cuidado com as mensagens recebidas de WhatsApp. Cuidado com as conversinhas fiadas. Cuidado com o dia a dia. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã. Cuidado nos ambientes que você frequenta. Cuidado com as palavras que você ouve. Cuidado. Em nossa igreja existe o Ministério de Libertação, por incrível que pareça, uma igreja batista com Ministério de Libertação. Mas existe. E Deus deu esse ministério para um filho da igreja, pastor. Que Batista. Crescido aos pés de um pastor lá, que era o pastor da igreja antiga, que batizou tarde, pastor Falcão, um homem de Deus, hoje já falecido, mas extremamente tradicional. Conservador. E Deus deu um ministério para esse pastor. Certa vez indiquei um casal para ele e fomos atender a um homem. E no atendimento, na conversa, depois na oração, aquele homem manifestou. E quando manifestou, o demônio começa a falar tudo o que estava acontecendo. E havia uma enfermidade na vida da mulher que foi colocada através daquele demônio que agia na vida dele porque ele adulterou. Olha bem, irmãos. Olha bem que estrago. Se você vai acreditar ou não, eu não sei. Mas a partir daquele momento, a partir daquele encontro, a partir daquele processo de libertação, aquele homem fora liberto e a mulher automaticamente foi curada. Ei, para de brincar. Para de brincar com o mundo espiritual. O mundo espiritual é real. Essa manhã, Deus nos trouxe aqui para falar para você que o mundo espiritual é real e que você precisa vigiar. Tem áreas da sua vida, tem portas que precisam ser fechadas, porque se não for fechada, Satanás entra e entra para matar, roubar e destruir. São inúmeras histórias. Inúmeras. Poderíamos passar a manhã inteira contando, mas não temos tempo para isso. Quero dizer só apenas mais uma. Um chefe de família se envolveu na pornografia. E a partir daquele momento, a pornografia entra na sua casa e destrói com toda a sua realidade. A sua filha começa a ir para um lado que não era o bom. E começa a ter uma vida muito ruim nas questões da sexualidade. Porque o chefe da casa abriu a porta e falou, Satanás, entra aqui, senta comigo no meu sofá. Meu irmão, minha irmã, o mundo espiritual é muito real, não brinque. Não brinque com essas realidades. Você nasceu para a glória de Deus. Eu nasci para glorificar o nome de Deus. As tentações, elas virão, as dificuldades acontecerão, mas como José, fuja, porque Deus tem vitória para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Quem é você? O quem é você ter autoconhecimento, é você aceitar quem é você. Não podemos nos esconder, como o pastor Carlos bem disse. Quem é você? E aí você sabendo da sua condição, quais são os seus medos, os seus receios, os seus pontos fortes, os seus pontos que precisam ser melhorados e fracos, né? Você precisa estar numa condição da seguinte maneira: ou eu permaneço nessa condição, ou eu mudo. A ciência vai dizer que nós temos
duas ações quando estamos em frente de alguma situação. Ou eu vou lutar, ou eu vou fugir. Até quando você fugirá da sua realidade? Você está disposto a lutar por aquilo que Deus já liberou para a sua vida? Para a sua casa, para a sua família? Nós, queridos, a razão de existir, a gente precisa evoluir. Por que nós temos que evoluir? Evoluirmos para crescer e amadurecer. Tati, mas eu não quero me encontrar com a minha realidade, porque é muito cruel. É muito difícil. Presta atenção. Satanás sabe da sua realidade. Satanás sabe do seu passado. E se você não estiver bem resolvido com você mesmo, o que ele vai fazer, meu querido irmão, minha querida irmã? Ele vai, pegar o dedinho dele, vai te machucar mesmo. Dedinho, você está sendo muito gentil com Satanás. Ele vai, lá naquela ferida da sua alma, do seu ser. Ele vai tocar. Ele vai ver, você está bonitinho, está espertinho, está para frente, então peraí, toca naquela ferida. E quando você não aceita essas questões suas, do seu interior, e não resolve, meu irmão, você pode estar lá no alto, você vai desmoronar. Porque todos nós carregamos uma vida, não somente de 1000 flores, 1000 rosas. Existem situações mal resolvidas no nosso ser. É óbvio, gente. Porque os nossos pais também, eles não têm culpa de tudo. Os nossos pais acabam nos dando criação daquilo que eles foram ensinados, e assim eles vão passando. Mas nós temos que entender o que nos causa dor. O que nos causa sofrimento. Na pandemia, muitas pessoas cometeram suicídio, adoeceram mais ainda. Por quê? Aquela movimentação de trabalho, de vida social, deu uma parada em tudo e aquela pessoa ficou sozinha, não tinha nada mais para fazer. O que aconteceu? Ela começou a refletir na própria vida. Onde bateu o desespero. Infelizmente, muitas pessoas foram acometidas de transtorno de ansiedade, depressão, porque elas caíram na realidade de si. Muitos casamentos foram desfeitos. Por que os casamentos são desfeitos? Porque as pessoas não são bem resolvidas consigo mesmo e quer colocar a esperança no outro, o outro não vai te trazer essa esperança, consequentemente vem a separação. O que nós temos que lutar para que o agir de Deus seja manifesto nas nossas vidas? Sócrates vai dizer assim: a vida não examinada não vale a pena ser vivida. Também a vida não vivida precisa ser examinada. Quando nós olhamos, irmãos, para a história de Moisés, nós precisamos aprender, em segundo lugar, que se faz necessário enfrentar o nosso passado. Se faz necessário enfrentar o nosso passado não com técnicas de regressão, não com um retorno lá, não. Se faz necessário enfrentar o nosso passado de maneira consciente. Nós precisamos entender, como a Tati já abriu aqui esse tópico, o que realmente nós estamos enfrentando e o porquê desses enfrentamentos. Se faz necessário, de maneira consciente, olharmos para a nossa história de vida e refletirmos o que o nosso passado tem determinado no nosso presente e o que ele tem projetado para o nosso futuro. É claro que existem situações do nosso passado que nós não poderemos ignorar, mas existem situações mal resolvidas que precisam ser restauradas. Existem situações lá atrás que precisam ser curadas, precisam em Deus alcançar a cura. Amém. Quando nos diversos atendimentos é normal aparecer alguma situação que aponta para uma dificuldade no casamento, de uma situação mal resolvida com relação à paternidade. A esposa não consegue ser uma boa esposa porque quando foi filha não foi muito bem tratada pela figura masculina. E ali gera-se um bloqueio e aquele bloqueio vai se arrastando e a crise é instalada no casamento. Nós somos resultados, sim, de tudo que passamos.
seja por escolha própria ou por imposições da vida. E nós precisamos entender que Satanás ele tenta de toda maneira deformar a maneira como a qual nós enxergamos o mundo. E como enxergamos a nossa própria vida, por quê? Porque ele quer impedir os propósitos de Deus na nossa vida. Ele quer impedir que nós sejamos plenamente satisfeitos. Ele quer impedir com que eu e você vivamos uma vida leve, tranquila. Mas também nós sabemos que há situações que Satanás não tem nada a ver. Há situações no casamento que a culpa não é de Satanás. Satanás deveria dizer, não, isso aí eu não tenho culpa não. Estou fora disso. Isso aí, ó, a mulher que é complicada. Ó, isso daí é o marido que está difícil nessa situação. E Satanás tem nada a ver. Mas, todavia, entretanto, ele aproveita o cenário que está armado, que foi armado por nós mesmos, muitas vezes por mim, muitas vezes por ela, e ali ele faz o ninho. Ali ele faz a bagunça. Ali ele cumpre com o seu papel. Os filhos do passado podem tecer uma rede de sentimentos que nos imobiliza, prendendo a nossa alma e abafando o nosso espírito. O que isso significa? Vamos lá, preste atenção aqui. Eu vou tentar ser bem simplória, porque esse assunto é muito subjetivo, né? É uma viagem, mas eu vou tentar trazer para a realidade aqui. O nosso passado define quem nós somos. Como assim, Tati? Porque nós somos resultados de tudo aquilo que a gente vivenciou. Infância, adolescência, juventude, e aí chegou a fase adulta. E aí você vai escolher o que você vai seguir em frente e você vai escolher o que você não vai seguir em frente. Mas existe o genograma, não sei se você já ouviu falar, a psicologia do sistema familiar vai falar sobre o genograma. Como que funciona o genograma? Se você vem de uma família onde o pai era um viciado em alcoolismo, né? E drogas, enfim, e uma mãe era completamente histérica, você veio desse contexto. Ok. E aí você via lá aquele pai brigando sempre com a mãe, chegando em casa conturbado, viciado, e a mãe naquela brigada, naquele brigueiro todo, histérica pra caramba, e você está ali vivenciando aquela situação. Aí você vivencia esse pai saindo de casa, abandonando tudo e todos. E aí você está nesse contexto aí. Você saiu desse contexto, foi formar a sua família. O que vai ter, querido, como resultado aí na sua consciência? Ou você, de fato, vai repetir esse modelo que você sempre vivenciou na sua família, ou você, de fato, vai repelir esse modelo. Eu não quero jamais. Mas você vai repelir esse modelo olhando para algo de ruim. Não, eu estou fazendo isso aqui porque aquilo ali me fez ruim. Isso é errado também. Porque você está sendo impulsionado por algo ruim. Você precisa sair desse ciclo. Você precisa fazer diferente. Você pode fazer o que você quiser, aquilo que te achar por bem em relação à sua vida, em relação à sua família, em relação à sua casa. Mas o genograma nos diz que o nosso organismo ele vai criando mecanismo de defesa para reagir em certas situações. Lembra da luta e fuga? Ou seja, se eu perceber qualquer cenário na minha vida atual que me lembre ao meu passado, o meu organismo vai falar o quê? Age dessa forma. É automático, gente. Não é nem porque você quer. Age dessa forma, porque você aprendeu desse jeito. A sobrevivência. E aí, a neurociência vai dizer também... chega para trás para eu não cair aqui. A neurociência vai dizer também que o nosso organismo ele vai se adaptando com o meio. Vamos lá. Na nossa mente existem vários neurônios. E esses neurônios vão fazendo várias sinapses, conexões um com o outro. Essas conexões nos fazem sentido para viver. Ok?
Se você está aqui hoje, é porque você quer melhorar a sua vida e seu casamento, não é isso? Essa foi a conexão. Essa foi a sinapse que seus neurônios fizeram para você estar aqui hoje. É isso. Então, quando eu costumo meu organismo com certas ações, eu sabendo se está certo ou não, automaticamente eu serei um adulto reativo. Eu serei um adulto reativo. Eu vou reagir mediante uma situação que eu aprendi lá atrás, estando certo ou errado. Meu irmão, em nome de Jesus, que você possa hoje estar com a sua mente liberta e livre para entender o que você precisa mudar. Aqui não há espaço, não há lugar de você falar, eu não preciso mudar nada. O que eu faço já está ótimo. Para com isso. Não vamos catucar também o cônjuge do lado. Ai, ó, Deus falando. Catuca Deus não. está falando para você. Não catuca não. Não catuca não, que Deus está trabalhando. Deus está te trazendo a consciência daquilo que precisa ser mudado na sua vida para você ser uma pessoa melhor. Para você viver a sua vida em plenitude, em nome de Jesus. Então, se faz necessário, você vasculhar o seu passado. Freud vai dizer que muitas questões, muitos traumas, muitas situações referentes à infância é um reflexo da sua fase adulta. Mas outros filósofos, outros, enfim, pai aí, né, da psicologia, vão dizer de uma outra forma, não somente na infância, mas também na fase da adolescência e na fase da juventude. E na fase adulta também. Nós estamos suscetíveis, queridos, a qualquer tipo de trauma. Ok? Então, se você teve alguma situação lá atrás, seja na infância, na fase da adolescência, juventude, ou em algum momento na fase adulta, e você se desconectou com você mesmo, você precisa voltar. Você precisa vasculhar. Você precisa olhar o seu passado, examinar o seu coração, como diz as Escrituras. Nós temos que nos examinar. Nós não podemos fugir dessa reflexão. Quando eu examino, eu começo a olhar situações que me feriram. Feridas da alma, como a psicanálise vai dizer bem sobre essas questões, existem feridas da alma que a gente abre no nosso coração, no nosso ser, que a gente não quer mais passar por aquelas feridas. E, consequentemente, o meu organismo ele vai reagir para não ter mais aquela ferida. Só que Satanás já sabe quais são as nossas feridas. Ele vai fazer o quê? Vai enfiar o dedo lá. Até te causar dor, muita dor, muita dor. Quando ele vê que você está mal, tira e você fica lá, ó, um caco. Até você se erguer. É maravilhoso e é libertador quando nós entendemos quais foram as feridas causadas na minha vida e quando eu quero, de fato, me livrar disso. Eu não me torno mais vítima dessas feridas, em nome de Jesus. O Senhor nos deu a liberdade. Hoje nós somos livres e libertos pelo sangue de Jesus. O Senhor nos deu a liberdade para nós vivermos uma vida em plenitude. Amém? Então, nosso passado não pode mais nos condenar. Se eu realizo certas ações que me fazem mal e fazem mal para a minha família, para o meu casamento, então eu tenho que parar com isso. Não importa a idade. Tati, mas eu estou muito velho para poder mudar. Vamos mudar. Isso se chama maturidade. Vamos mudar. Se você está acostumado em fazer ações que você sabe que te fazem mal, vamos cortar. Vamos criar ferramentas, vamos criar mecanismo na vida para você não fazer mais. Tati, mas eu não consigo. Não é assim? É mais forte do que eu. É reconhecer a existência do problema e mudar o de posicionamento. Ok, pode ser mais forte que você porque o seu organismo já acostumou. Então, ele vai fazer sempre a mesma coisa. Mas Deus te deu sabedoria, conhecimento e graça através, né,
da sabedoria, conhecimento e graça, você vai começar a fazer o quê? Mudar os seus hábitos, mudar as disciplinas, mudar as atitudes. É fácil? Claro que não, gente. Claro que não. Mas É possível? em Deus é possível. Sim, aleluia. Não tem a canção do Fernandinho? Eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Foi para isso que Jesus veio. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí, fala, pode falar. Quando nós olhamos, a Tati vai seguir, mas quando nós olhamos para a vida de Moisés, nós percebemos a grande realidade conflituosa que ele vivia. Ele era hebreu, nasceu escravo e agora ele estava no palácio de Faraó, recebendo ensinamentos durante a sua infância da cultura egípcia, sendo orientado a servir a vários deuses. Então, Moisés teve uma infância bem difícil e tudo isso que a Tati falou aqui, Moisés enfrentou. Moisés enfrentou muitas lutas, muitas dificuldades. E quando nós olhamos para a vida de Moisés, nós percebemos que a insegurança dele lá na frente é resultado justamente de uma trajetória de vida muito conflituosa, com marcas indesejáveis que comprometiam a sua personalidade e deformavam a sua identidade. Por isso que quando Deus chama, ele fala, quem sou eu? Porque, na verdade, Moisés não sabia quem ele era. Ele não sabia se ele era escravo, se ele era o libertador, ele não sabia se ele era hebreu, se ele era egípcio, ele não sabia se ele servia a um Deus só, ou se ele servia a vários deuses, ele não sabia quem ele era, porque ele estava vivendo um conflito, e quantas vezes eu e você estamos assim, quem eu sou? Deus, quem sou eu? Muitas vezes tentamos ignorar, né, as nossas emoções, mas só piora, gente. Porque, olha só, a dor, esse trauma, ele pode ser nomeado no presente como mágoa, no passado como raiva. Por que que eu passei por isso? E no futuro como uma ansiedade. Ou seja, só vai te fazer mal. Então, vamos entender quais foram as feridas que foram abertas, expostas, para que eu e você possamos entender qual o caminho que eu tenho que seguir para me livrar delas. A Bíblia vai dizer que nós não conseguimos esquecer do nosso passado, mas nós conseguimos, quando nós somos perdoados em Deus, nós olhamos para o nosso passado e podemos ver que o Senhor nos livrou e nos curou. Você vai olhar essas feridas no passado como marca. Mas essas marcas, elas não podem te causar mais dor. Amém? O perdão de Deus promove em nossas vidas uma cura completa. Quando há perdão, aquela ferida é apenas uma cicatriz. Cicatriz faz com que nós lembremos o que passamos, mas não tem dor. Feridas expostas causam dores. E nessa manhã, Deus lhe trouxe aqui para cicatrizar feridas da sua alma. Aleluia. Em Deus Amém. é possível. A cicatrização promove dor, mas ela é restauradora e também promove a cura. Quando nós falamos, identificamos essas dores, há um processo de cura. E aí eu vou falar aqui de algumas feridas que, se você se encontrar nessa ferida, peça ao Senhor, Senhor, me ajuda. Eu não quero ficar carregando essa ferida mais aberta, não. Me ajuda a fechar. E se você já percebeu que essa ferida não te causa mais dor, glória a Deus por isso. Permaneça firme e se mantenha fiel aí ao Senhor e com você mesmo. E aí existem algumas feridas, né, que foi falado aqui, que são realizadas ao longo da nossa vida. E a primeira delas, que a maioria das pessoas tem, é a ferida, gente, da rejeição. Aonde nos sentimos excluídos, não amados,
rejeição não somente de pai e mãe, mas rejeição do próprio cônjuge, rejeição de amigos, rejeição da sua própria igreja, do seu pastor, do ministério, enfim. Alguma coisa que você viu e que você trouxe para o seu coração e aquilo te causou uma ferida muito grande. E aí, o seu organismo, ele vai criar um mecanismo de defesa de você escapar. Ser um escapista. O que é ser um escapista? Você não quer enfrentar a sua realidade, vai sempre escapando. Entendeu? Por quê? Porque essa dor, essa ferida, ela te causa o quê? Um mal-estar muito grande. Então, você sempre vai saindo pelas tangentes. Preste atenção, gente, abrindo parênteses. Não fique querendo saber qual ferida que fulano tem, tá? Por favor. Aqui são estudos. São 100% fidedignos? Não. Mas, na maioria, sim. Ok? Então, examine você. Não examine as pessoas que estão ao seu redor. Ok? Examine-se o homem a si mesmo. Tem a ferida do abandono, da solidão, do desamparo. Em algum momento da sua vida você se sentiu abandonada. No momento que você mais precisava, você não teve aquele apoio. Um apoio de algum ente querido, algum parente, um apoio do seu próprio marido, da sua própria esposa. E ali você se sentiu completamente abandonado de amigos. E aí o seu organismo, ele vai criar um mecanismo de defesa de você ser dependente. Olha bem, gente. O organismo cria esse mecanismo de defesa, ele foge, tá, gente? Ele luta, não, ele foge. Por que ele cria esse dependente? Para ele não se sentir abandonado de novo. Então, aquela pessoa, as reações dela vai ser da seguinte forma. Vocês estão aqui conosco, amém? Sim, estou anotando. Amém, tá. É aquele o pessoal da cabeça baixa, está anotando. Que bom que está anotando. Então, o dependente, você acaba não reconhecendo quem é você, porque tudo você vai pedir opinião do outro. Entendeu? Para você não se sentir o quê? Abandonado. Se sente inseguro, né? Se sente inseguro. Para justamente essa ferida não voltar a lhe causar dor. A terceira ferida é da humilhação. A humilhação é quando nós nos sentimos envergonhados, menosprezados, ridicularizados, se sente humilhado na frente das pessoas, ou até mesmo alguém que você considere muito te humilha. Somente é você aquela pessoa, e aí o seu mecanismo de defesa, seu organismo, ele vai fazer o quê? A criar defesa de ser uma pessoa masoquista. O que é uma pessoa masoquista? Essa pessoa não considera a si mesma. Ela sempre prefere agradar o outro do que agradar a si própria. A pessoa vai se anulando, né? Porque ela tem o receio de se sentir o quê? Humilhada. Agora, Tati, nessa questão da humilhação aqui, é muito importante que os casais não humilhem um ao outro. Tem esposa que menospreza demais o marido na frente dos outros. Tem esposo que menospreza demais a esposa na frente dos outros. Vamos parar com isso. Isso não é bom. Principalmente, por exemplo, se você está numa roda de amigos que são mais seus amigos do que dela, se você está na sua família e não é a família dela, você tende a querer menosprezá-la. E assim, vice-versa. Isso não é bom. Isso não é bom. Nós não podemos humilhar os nossos cônjuges. Nós somos parceiros. Nós não somos rivais. E aí, o seu mecanismo de defesa, ele Sobe-me. sempre vai querer agradar o outro para se sentir aceito e pertencente. Só que você percebe que quando o seu organismo vai criando esse mecanismo, você acaba perdendo a sua identidade. Não é exatamente aquilo que você gostaria de fazer. Isso cansa, gente. Isso é muito ruim. E aí a quarta e penúltima ferida é da traição. Quando nós somos decepcionados pela família, quando você espera algo e aí não acontece, por amigos, por pessoa que você ama,
essa ferida é muito ruim. E aí o seu organismo, ele vai criar qual mecanismo de ser uma pessoa controlada? Você vai querer controlar tudo e todos. A pessoa controladora. Para quê? Para você ficar sempre ali, ó, peraí, eu estou aqui no meu radar, que eu não quero ser traído, não quero mais sentir, então eu preciso dar conta de muitas coisas aqui. Isso é uma realidade muito presente. Se você, por exemplo, viveu uma traição no mundo profissional, você cria uma resistência imensa e você começa a controlar tudo. Nós tivemos a oportunidade de conhecer um rapaz, um senhor já, e ele foi muito bem sucedido na sua área de trabalho até que ele sofreu uma traição. E a partir daquele momento, daquela traição, ele mudou não só na vida profissional, a traição de uma pessoa que trabalhava com ele direto. Ele mudou em todas as áreas da sua vida, inclusive na sua família. Controlando todos os passos, controlando toda a vida de todos os familiares. Acabou com todos. Todos sequelados por conta de uma situação que ele viveu no meio profissional e ele, sem perceber, trouxe até para dentro da realidade da sua casa. Muito triste. E a última ferida da injustiça. Aquela pessoa que se sente tratada por desigualdade, né? Injusta. E aí você acaba se tornando aí uma pessoa extremamente rígida, inflexível. Não gosta de mudanças. Por quê? Porque você tem receio de ser injusto. Agora, preste atenção. Às vezes você reage. Todos nós, queridos, preste atenção. Todos nós aqui temos alguma coisa, tá? Todos nós. Eu tenho ali, acho que quase a metade. Essas feridas aí. E você acha que tem um montão também. Tem todas. Mas preste atenção. Tem situações que você acaba reagindo que você nem lembra mais. Você fala, meu Deus, por que eu reajo dessa forma? Você nem lembra mais. Tem situações que foram tão traumáticas na sua vida que seu organismo prefere o quê? Apagar. Mas você reage de uma forma o quê? Para poder ou não sofrer mais. Olha, eu já atendi inúmeras pessoas, inúmeros casais. E, assim, são inúmeras histórias. Histórias maravilhosas, histórias muito tristes. Porque quando eu pergunto assim, me fala um pouquinho da sua infância. Tati, eu não lembro. Eu não sei o que aconteceu na minha infância. Sabe quando essa pessoa não lembra e não sabe? Porque o organismo dela entendeu que a infância dela causou muita dor para ela. Então, o que ele vai fazer? Não lembra disso, não. É óbvio, gente. Poxa, mas eu queria tanto saber o que aconteceu comigo na minha infância. Não faça isso, não. Vamos respeitar seu organismo. Tá? Você vai colocar a mão no vespeiro. Vamos respeitar. Se não lembra, está sendo melhor assim. E se você percebe algumas coisas que hoje você reage e não entende, porque com certeza alguma coisa aconteceu lá na sua infância. E aí, olha que coisa linda. Em Deus, nós somos libertos disso tudo. Mesmo sem entender, tá? Mesmo sem lembrar. Em Deus, nós fomos encontrados pelo Senhor. Eis que estou em Cristo, nova criatura sou, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, meu irmão, se você se encontrou em alguma ferida e mecanismo de defesa que foram falados aqui bem rápidos, tá? Isso é uma palestra que a gente dá quase o dia inteiro. Só pincelei algumas coisas aqui. Peça ao Senhor, Senhor, me ajuda a me livrar disso. Senhor, eu não quero mais. Eu não quero mais me sentir dessa forma. Amém. Eu não quero mais, Senhor, agir dessa forma, porque Glória isso a Deus. cansa. Sim, Gente, isso cansa. Até quando você vai viver nessa vida de mecanismo de defesa? Até quando? Porque você acaba se tornando vítima do seu passado, da sua história. Você entendeu por que Deus te trouxe para esse mundo? Se Moisés ficasse lá atrás com essa história, que a história de Moisés é muito difícil, você acha que ele seria um grande homem de Deus? Ele quis ser liberto. Ele deixou o Senhor tratar.
curar. Para tratar e para curar, querido, dói. Dói. Se faz necessário você voltar aos seus traumas, às suas feridas, faz. Para você entender o que aconteceu. Depois que você entende, você volta e vai ressignificar. Se eu passei por isso, hoje eu não quero mais carregar, eu quero fazer de uma forma diferente. Em Deus há a oportunidade de realinhar tudo, considerando que o Senhor é o autor da nossa história e que através da cruz tudo se fez novo. Aleluia! Louvado seja Deus por isso. O sacrifício da cruz de Cristo pela minha vida e pela sua vida não foi para que sejamos vítimas do nosso passado, mas que sejamos livres e libertos pelo sangue do Cordeiro vertido na cruz do Calvário, para vivermos algo lindo até que a eternidade chegue para nós. Não deixe Satanás escravizar a sua vida, sendo você uma vítima de tudo aquilo que você viveu. Deus tem algo novo para a sua vida. É necessário nós entendermos que nós estamos crucificados com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo é para a glória de Deus. E quando eu ressignifico o meu passado, o meu presente é libertador. E o meu futuro é promissor. Eu não tenho medo e eu não tenho receio do que poderá me acontecer, ok? Porque eu sei exatamente aonde eu quero ir e aonde eu quero chegar. Eu não serei mais manipulado por essas feridas, por essas atitudes. Eu não serei mais manipulado. Consequentemente, eu não me tornarei uma pessoa para baixo, depressiva. Aquela questão, né? Poxa, eu estou sempre cansada, estou sempre desanimada. Eu não tenho esperança, eu não tenho futuro. Eu não sei para onde irei. Porque você, quando vai ressignificar toda a sua história, você sai do lugar de vítima e vai para o lugar de protagonista. Aleluia. Para isso, amadurecer é muito preciso. O capítulo 2, no versículo 11 de Êxodo, vai dizer que naqueles dias, sendo Moisés já homem feito, saiu para visitar seus irmãos e viu o trabalho pesado que faziam. A fase adulta da vida de Moisés era um momento para sua afirmação pessoal, mas ele demonstrou uma confusão na mente muito grande, como já dissemos aqui. Ele não sabia se era hebreu ou se era egípcio. Ele não sabia se era escravo ou se era do palácio. Ele não sabia se servia a Deus ou se servia aos deuses egípcios. E aí, a Bíblia diz que Moisés fugiu. A Bíblia diz que Moisés fugiu porque ele cometeu um crime. Ele comete um crime porque ele vê um egípcio pressionando um hebreu, não é isso a história? E aí, o que ele faz? O hebreu que estava dentro dele reage. E ele vai em defesa de quem? Do seu povo. E ele mata o egípcio. E a Bíblia, irmãos, olha o que acontece se nós não tivermos com o nosso passado resolvido. Preste bem atenção nisso. O versículo 11 vai dizer assim: viu também que o egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Versículo 12. Olhou para todos os lados, e vendo que ali não tinha ninguém, ele matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. Ele assassinou e ocultou o cadáver. 2 crimes no mesmo momento. Porque o seu interior não estava resolvido. Olha a que nível extremo um ser humano pode chegar se o seu mundo interior não estiver em ordem. Moisés reage àquela situação por quê? Porque na verdade havia um ódio dentro dele contra os egípcios. E ele estava sendo criado no palácio, sem querer estar no palácio, e a Bíblia diz que na primeira oportunidade ele olha para um lado, olha para o outro e fala: eu vou acabar com esse egípcio agora, porque na verdade ele estava querendo dar um basta no seu passado, mas de maneira errada. Aquilo que afligia, porque Moisés nasceu sob a opressão dos egípcios,
Moisés vai embora de casa e quem recolhe Moisés é uma egípcia. Moisés passa a sua adolescência toda morando no palácio egípcio. E na primeira oportunidade, quando ele amadureceu, quando ele cresceu, vamos dizer assim, ele comete um grande crime. Ele comete algo muito difícil. E a Bíblia diz que ele foge. Ele foge porque, na verdade, ele não queria encarar a sua realidade. Ele foge porque ele sabia da besteira que ele havia feito. Percebem, irmãos, o extremo que nós podemos chegar se não estivermos resolvidos? Moisés chega a um extremo máximo, porque o seu passado não estava resolvido. Afirmar quem nós somos define a nossa identidade, sendo uma das tarefas mais importantes da vida. Quem sou eu? Quem é você? É preciso ter ânimo, disposição para olhar as nossas possibilidades e resolver cada desafio que se apresenta, mesmo que seja algo tão difícil. Mantenha o foco em eliminar icebergs da sua vida para prosseguir, para avançar e, se necessário for, recomeçar. Quando ele fala icebergs da vida, a gente olha, parece que o problema é aquela pontinha, né? Só que o iceberg, você olha ele de cima. Quando você vai aprofundar, meu Deus, é algo enorme embaixo. Então, de fato, quando nós falamos do passado, não é resolver do presente para o passado, não. É começar daqui de baixo, olha, eliminando para que esse iceberg venha se dissolver. E quando nós olhamos para Moisés, a Tati falou sobre ressignificar. Moisés estava cansado, derrotado, em fuga. E o que ele faz? Ele vai para o deserto de Midian. Aparentemente sem escolhas, ele entrega-se ao acaso. Ele deixa com que a vida o conduza, ele deixa com que ele se mistura no meio de um povo que não era o povo dele. Olha bem, ele era hebreu, foi criado no meio egípcio e agora ele está no meio dos midianitas. Porque, irmãos, quando nós não resolvemos o nosso passado, nós podemos realizar atrocidades no nosso presente e vivermos um futuro completamente desconexo de tudo aquilo que Deus preparou para nós. Moisés era hebreu, cresceu no Egito e agora está em Midian. Mais à tarde, nós veremos o que Deus faz. Porque quando Deus tem uma obra na vida de alguém, Ele busca aquela pessoa aonde ela estiver. Aonde ela estiver, Deus busca. Eu tive a oportunidade durante muitos anos de realizar capelania prisional. E o que eu via dentro dos presídios do Rio de Janeiro era algo fenomenal, que a imprensa não mostra. Deus buscando pessoas dentro dos presídios, as pessoas se convertendo de verdade, saindo para viver uma nova vida, restaurando vidas. Eu batizei algumas pessoas lá dentro, e uma vez estava no centro do Rio, e um rapaz alto me gritou do outro lado da rua, falou: Pastor Carlos! Eu não o reconheci na hora, depois ele atravessou, ele falou: lembra de mim? Eu falei: rapaz, você não me é estranho. Ele falou: você me batizou no presídio tal. Pastor, hoje eu estou aqui, casado, com família, restaurado e trabalhando, porque Deus não rejeita a minha vida e a sua vida. Aquele homem havia cometido atrocidades, assim como Moisés. Gente, Moisés matou uma pessoa e Deus o usa para ser libertador de um povo. O que Deus não pode fazer na sua vida, que não matou ninguém. O que Deus não pode fazer. O que Deus não pode fazer. Deus vai te buscar aonde você estiver, porque Ele quer te resgatar para trazer para a presença dEle outra vez. Deus lhe trouxe para esse retiro, para você entregar a sua vida a Jesus, para você se reconciliar com Ele. Porque a partir do momento que você entrega a vida e se reconcilia, teu casamento melhora. Teu casamento melhora, a sua vida melhora, tudo vai melhorando na sua vida. E por fim, quem é você quando ninguém te vê? Moisés olha para o lado, Moisés olha para o outro, viu que não tem ninguém, eu vou matar esse egípcio. Quem você tem matado aí quando ninguém te vê? E quando fala quem é você quando ninguém te vê, e quando Moisés faz isso, gente, isso é caráter. É caráter.
E caráter, como diz Bill Hybels, né, é de fato quem nós somos ou nos tornamos diante de Deus. Vocês estão compreendendo, queridos, que o nosso caráter ele é moldado pela forma que nós somos e pensamos e agimos? Por mais que a gente possa julgar a pessoa que tem mau caráter, mas e você? Qual é o seu caráter perante o Senhor? Quem é você quando ninguém te vê? Quem sou eu quando estou sozinho dentro da minha casa? Quem sou eu quando não estou ao lado da Tati, ao lado do meu filho? Quem sou eu? No secreto, quem é você? A reputação é que os homens pensam de nós. Caráter é o que Deus sabe a respeito de nós. Diz Thomas, né? Nós estamos aqui lutando por uma reputação. Quem é o Francisco? Quem é a Tatiana? É fácil. Mediante as pessoas. Agora, só Deus sabe quem é você. Só Deus sabe quem é o Francisco. Só Deus sabe quem é a Tatiana. Mesmos. Só Deus sabe. Gente, é tão bom quando você tem a sua mente tranquila sobre você. É tão bom quando você tem a sua mente, quando eu falo mente, a sua consciência, o seu inconsciente, falar para você quem tu és. Isso é libertador, porque não nos causa o quê? Acusações. O nosso caráter, ele não é herdado, irmãos. Nós não podemos ficar com essa história, não, eu sou assim porque meu pai é assim, eu sou assim porque minha mãe é assim. Não. O nosso caráter, ele é formado. O nosso caráter ele é forjado. O nosso caráter ele vai sendo trabalhado dia após dia. Por isso que Provérbios capítulo 22, versículo 6 diz: instrui o menino no caminho que ele deve andar. Para o quê? Para que quando crescer, não se desvie dele. Caráter é forjado. E nós temos o maior dos exemplos, que é o Senhor Jesus. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que ter o caráter de Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória. O povo é bom de Bíblia, hein? Aleluia. Parabéns, pastor. O povo é bom de Bíblia. Está sendo ensinado Bíblia naquele altar. Glória a Deus. Amor, e qual é um caráter íntegro? Quais são os passos que precisam ser feitos para que esse ser humano seja uma pessoa de bom caráter? Vou dizer para os irmãos uma coisa muito importante. Integridade tem a ver com coragem. Integridade tem a ver com disciplina. A coragem para vencer os medos. A disciplina para adquirir hábitos saudáveis. Integridade tem a ver com visão. Investir em algo que vai transformar a sua vida. Integridade tem a ver com persistência, vencer todos os obstáculos, independente das circunstâncias. Integridade tem a ver com amor, que é o traço maior de um caráter. É necessário se empenhar diante disso. O amor é o traço de um caráter cristão. O irmão Francisco abriu aqui dizendo: nós estamos aqui por amor. Nós fizemos tudo isso por amor. E nós temos visto realmente isso, não só do irmão Francisco, da irmã Saula, mas de toda a liderança, do cuidado, do carinho, da demonstração de amor em cada detalhe. Isso é integridade. A Bíblia diz, em um texto que agora não me lembro, que nós precisamos ser dignos e irrepreensíveis. Irrepreensíveis é aquele que não é passível de repreensão, é aquele íntegro. A Bíblia diz em Provérbios: compre a verdade e não abra mão dela. Irmãos, o que está faltando para o Brasil é integridade. Independente de qual seja o partido político, o que falta para a nação brasileira é integridade, é vida de integridade, é caráter forjado, é vida no altar, é vida com Deus, é sendo conduzido pela presença de Deus. O que está faltando no Brasil é o que diz 1 Coríntios 13:13. Assim permaneçam agora estes três: a fé, a esperança e o amor.
porém o maior deles é o amor. O que falta para a minha vida, para ser uma pessoa melhor, é o amor. O amar ao teu Deus acima de todas as coisas, e ao seu próximo como a ti mesmo. Se eu não consigo me amar, eu não consigo amar a Tati. E isso é uma via de mãos duplas. Um caráter íntegro revela quem realmente nós somos. E falando à luz da psicologia também, para nós encerrarmos aqui, a sua roda de amigos, as pessoas com quem você tem consideração, E relacionamento. relacionamento, amigos, tá? Não é colegas, porque colegas você tem de vários tipos. Mas cuidado, porque a roda que você convive com as pessoas, que você compartilha a sua vida com elas, ela está relacionada daquilo que você é, daquilo que você acredita. Então, cuidado. Quais são as amizades, quais são as pessoas que eu tenho considerado? Existem pessoas que são uma bênção na nossa vida. Existem pessoas que, para aquele momento, foram usadas por Deus para nos abençoar. Mas também existem pessoas que não vão te acrescentar em nada. E aí não fique assustado se em algum momento você tinha uma relação tão firme, tão forte com essas pessoas e, de repente, se afastou. Isso é Deus afastando da sua vida. É realmente Deus trabalhando. Já aconteceu isso com vocês? A partir do momento que você experimenta uma transformação, Em fulano de tal tá estranho comigo, assim, tá se afastando. Nós vivemos isso, né? Graças a Deus que tá afastando. Sabe por quê? Porque os seus propósitos, os seus planos não combinam mais com essa pessoa. Então vamos entender isso, não vamos forçar nada. Porque é tempo de fazer o quê? Novas amizades, novos relacionamentos, novos planos, novos sonhos. Vamos parar de andar no mesmo ciclo, querida. A gente precisa, evoluir sempre, subindo de degrau sempre, sempre, sempre. Não estou dizendo que tem que deixar as pessoas que caminharam com você para trás. Não é isso. Mas tem assuntos, tem pessoas que você sabe que não dá mais para caminhar junto. Você pode até ajudar em algumas coisas, mas para caminhar junto, para você falar dos seus sonhos, dos seus planos, para viver junto, cuidado. E isso não está somente em amigos, infelizmente está em parentes também. Infelizmente. Então, assim, a nossa proposta hoje aqui foi justamente trazer um despertar para a sua vida. Para saber, para você parar e pensar e refletir, quem sou eu? O que Deus tem para a minha vida? O que eu preciso mudar? O que eu preciso fazer para viver o novo de Deus na minha vida, no meu casamento, na minha casa? Queridos, preste atenção. Deus te fez para ser uma pessoa liberta, livre. Deus te fez para você criar situações. Vamos sair desse ciclo insano. Você é um grande artista, você tem sonhos, você tem planos, você tem projetos. Vamos viver o novo de Deus em nome de Jesus. Mas para isso, se faz necessário você deixar Deus trabalhar na sua vida, você mesmo olhar para si mesmo, se examinar e saber o que Deus quer te transformar em nome de Jesus. para fecharmos o ciclo aqui dessa primeira palestra com relação ao nosso personagem Moisés, o versículo 22 vai dizer que Moisés teve um filho, e ele deu o nome daquele filho de Gerson. Gerson significa, sou peregrino em terra estranha. Olha como fecha o capítulo 2 da vida de Moisés. Sou peregrino em terra estranha. Talvez você está como Moisés, se sentindo um peixe fora do aquário, se sentindo hoje na sua realidade de vida, nada está se conectando. Foi o que acontecera com Moisés. Ele nasce escravo, é colocado naquele cesto,
chega à casa de Faraó, cresce no Egito, e agora, depois daquele cometer aquele crime, segue para Midian. E aí, quando o filho nasce, porque naquela época tinha muito disso, o nome dos filhos representava o sentimento daquele momento. E ele colocou Gerson: sou peregrino numa terra estranha. Talvez você está se sentindo assim, desconectado de tudo. Mas em Deus, sua história pode mudar. E hoje à tarde, nós veremos a maravilhosa mudança na vida de Moisés, quando iremos conversar um pouco sobre Êxodo capítulo 3, e veremos ali aquela experiência transformadora de Moisés na sarça ardente. Deus pode transformar a sua vida, assim como transformou a vida de Moisés. Mesmo que agora você ache que está tudo estranho, mas em Deus tudo vai se conectar. Amém? A maior expressão de amor que a humanidade experimentou foi a entrega de Jesus na cruz. Deus, nessa manhã nós nos encontramos e o Teu Espírito está aqui, Ele está passeando entre nós, e o Teu Espírito há de tocar em cada vida nessa hora que corajosamente saíram dos seus lugares e vieram à frente. E quando, ó Deus, isso acontece, a cura no mundo espiritual é liberada. Por isso, nessa hora, Deus, na autoridade do nome de Jesus, nós liberamos uma cura dos altos céus sobre essas vidas, uma cura nas emoções, uma cura na alma, uma cura no psique, uma cura no interior. Deus, a Tua palavra declara: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ah, Deus, traz a libertação, repousa com a Tua presença, com a glória do Senhor. Ah, Deus, vai trazendo paz, alívio, Senhor, vai trazendo restauração. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, toda tristeza saia dessas vidas. Senhor, retira toda angústia, transforma, Deus, o lamento em alegria. Vai no mais profundo, Espírito Santo, toca na junta ali, na junção, ó Deus, entre a alma e o Espírito. Deus, toca no mais profundo, no profundo da alma, e traz a restauração que os Teus filhos precisam. Ah, Deus, em nome de Jesus, toda ansiedade fora, em nome de Jesus. A Tua palavra declara, Senhor, lançando sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Deus, toda depressão saia em nome de Jesus. Ah, Espírito Santo, o Senhor tem algo lindo para essas vidas. A restauração do Senhor está acontecendo, Pai. E conhecereis a verdade, os Teus filhos conhecem a verdade. A verdade é Jesus Cristo, o único caminho, a única verdade, a única vida. E a verdade vos libertará. Senhor, traga alívio para as nossas almas. Traz cura no interior, Pai, de uma forma linda e sobrenatural, porque o Senhor nos ama. O Senhor nos amou primeiro. Receba, meu Deus, essa manhã e sela com a Tua gloriosa presença, em nome de Jesus. Amém. O Senhor está nesse lugar, amém? E aqui há pessoas que têm consentimento de acabar com a sua própria vida, porque já não aguenta mais a dor que vem carregando da sua alma. O Senhor manda te dizer, em nome de Jesus, que hoje você está livre dessa dor, desse sentimento, em nome de Jesus. Viva o melhor desta terra, em nome de Jesus. Deus está te trazendo cura, Deus está te trazendo a restauração, e Deus está te trazendo a libertação.